Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. É, Vocês estão percebendo minha voz um pouco diferente, minha forma também de falar um pouquinho diferente. Eu vou explicar isso tudo aqui agora no começo e até o porquê eu estou lançando uma análise de um jogo 2 dias depois de ter passado esse jogo. É, mas se você só quiser acompanhar a análise aqui embaixo no player do YouTube, tá marcadinho. Eu vou deixar quando eu começo a analisar Fluminense e Galo, mas antes enfim, até para explicar para uma galera o meu sumiço aí também nos últimos dias, vou abrir falando desse outro assunto. Então, quer saber só do Fluminense e Galo? Só olhar aqui embaixo que tá escrito certinho quando começo. Bem, tô percebendo que minha voz está um pouco diferente. Eu tive um problema, tô com um problema ainda na garganta, enfim, de uma série de complicações, e que me fez ficar com muita febre nos últimos dias, enfim, ter algumas complicações desse problema na garganta. Não é um problema muito sério, mas ele me traz complicações muito sérias num curto prazo. Então, não é um problema crônico, assim, por exemplo, eu vá perder a voz ou algo do tipo, não é nesse nível, mas é um problema que no curto prazo, ou seja, nos 2, 3, 4, 5 dias, eu acabo tendo dificuldade para falar, dificuldade para engolir, dificuldade até de certa maneira para respirar. Enfim, em alguns momentos eu vou, como agora, inclusive, vou precisar dar pausa nesse vídeo para também tossir um pouco. E aí, por isso, quem estava acompanhando a transmissão do último sábado percebeu que eu já estava meio febril ali já, né? Não estava 100% ali naquele vídeo. Naquela transmissão, já não estava nos meus melhores dias. Quem acompanhou o canal 20 sábado também percebeu. E, enfim, depois dali eu tive uma febre bem alta, fiquei com febre 2 dias. E o pior para mim é que eu acabei não conseguindo viajar para o Chile, para Santiago. A gente viajaria, né? No caso, o Fio e o Lessa viajaram hoje de manhã lá para Santiago e eu acabei não indo. Enfim, obrigado a Magic Milhas, que foi quem deu esse suporte aí pra gente, deu essa moral aí pra gente na viagem. Segue dando suporte lá pro Fio e pro Lessa lá em Santiago, levando muitos tricolores para lá também. E se você quiser viajar, pode viajar com eles também, que a gente sempre recomenda. Mas no meu caso, a gente achou melhor que eu não viajasse, eu não estava em condições de viajar. E mesmo ir depois, enfim, não compensaria tanto. A passagem ali a gente não tinha como remarcar mais. E aí eu acabei não indo. Tô bem triste, confesso, porque ano passado eu consegui ir em todos os jogos da Libertadores. Esse ano tava com projeto, eu nunca tinha ido ao Chile, então era sem dúvida nenhuma a viagem que eu tava mais animado de fazer. O Fluminense jogando contra um gigante da América do Sul, que é o Colo-Colo. Mas. Perdão, porque às vezes eu não dá tempo de dar pausa. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? A gente só segue a vida. Graças a Deus já estou sendo medicado, tá melhorando, já estou conseguindo, por exemplo, falar mais de boa, que eu não estava fazendo isso ontem e ontem, até hoje de manhã, na verdade. Eu já não estava conseguindo falar direito de manhã. E, enfim, estou gravando esse vídeo aqui também, porque senão é aquele problema, né? Às vezes a gente acha que a gente é chefe de nós mesmos, a gente lembra que tem o YouTube acima da gente, né? A gente precisa também entregar um conteúdo. Obrigado aí algumas pessoas que mandaram mensagem. Eu não fico divulgando muito, não gosto de divulgar muito a minha vida como um todo, né? Não sou essa pessoa, não sou fácil ali. Não acho que eu tenha esse carisma para poder ficar divulgando a minha vida, enfim, nem pro lado bom e nem pro lado ruim. Então, obrigado aí aos que ficaram sabendo e que me mandaram mensagem. Aos pouquinhos eu vou me recuperando. Agora sim, vamos falar de Fluminense e Galo. E só para poder informar, né, como vai ficar aí. Eu não sei como vai ficar a sequência de vídeos do canal nessa semana. Não sei como que vai ser a transmissão da próxima quinta-feira. Porque a gente. Eu não sei quando eu vou recuperar minha voz normal. Vocês estão percebendo que eu tô falando bem baixo. Então a resposta eu ainda não sei. Eu agora tô bem, agora na segunda-feira, no final da tarde, então por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Vamos lá, tá?
Cara, Fluminense e Atlético Mineiro, cara, você já ouviu com exaustão aí umas 10 lives e vídeos sobre esse jogo. Então eu tive muito tempo pra pensar, né, no momento que eu não tava com febre, nada disso, eu tava com muito tempo pra pensar. E eu fiquei pensando agora há pouco no que eu poderia entregar de diferente pra vocês em relação a esse jogo. Porque acho que alguns pontos são unanimidade. O fato de que o Fluminense fez um bom primeiro tempo, competiu contra um time que não perde, fez 1-0 de uma maneira muito boa, é, organizando uma jogada com 2, 3 minutos, baseado numa escalação que o Diniz fez e que foi uma mudança que ele fez, uma ousadia que ele teve e que deu certo, que foi a ousadia baseada ali no escalar o Marquinhos de lateral direito, com o Douglas Costa pela direita também, e ter essa dupla em cima do Guilherme Arana, que é um lateral que, pela organização ofensiva do Atlético Mineiro, acaba saindo muito. Então isso deixaria o Atlético refém apenas de um dos volantes marcando ou do Gemerson, que não é um zagueiro muito rápido. E isso deu certo com 2 minutos no gol do Germancano com a jogada do Marquinhos. E do Douglas Costa, inclusive, também. Então, é fato que o Diniz, nesse jogo, ele começa acertando muito. E para mim, dentro dessa partida, o Diniz é quase que certeiro o tempo inteiro. Dentro dessa partida. Eu sou muito contrário a falar é culpa de fulano, não é culpa de fulano, e etc. De uma maneira meio rasa, né? Uma palavra que o Diniz gostou de usar durante um tempo. Porque às vezes a culpa não tá naquele jogo, às vezes a culpa tá num jogo passado. Por que eu tô falando isso? O Fluminense fez um 2-0 no momento que as mexidas eram certas. Quem tava na transmissão ouviu. O, o- a gente estava falando que o Atlético voltou pro segundo tempo melhor, pressionando o Fluminense. E eu vou elogiar já já uma coisa do Atlético. E o Fluminense não demora a mexer. O Diniz acertou nisso também. Botou o Alexander, botou o Renato Augusto, tentando ganhar profundidade, ganhar dinamismo também, e não tomar aquela pressão do Atlético que vinha tomando. E ganha um gol de presente, a verdade é essa. O Everson, que eu acho um goleiro extremamente mediano, dá um gol de presente pro Fluminense. Só que quem viu o meu pré-jogo, viu que eu falei do Atlético Mineiro, que o Milito jogando com volante na zaga, como ele faz com Batalha, ele tinha um problema muito grande, que era o dia que o Atlético saísse atrás no placar. Porque o dia que o Atlético saísse atrás no placar, ele teria que botar o time mais pra frente. E como que você bota o time mais pra frente se você já tem um volante na zaga? A gente sabe bem disso aqui com as improvisações do Diniz. Isso acaba deixando o time mais desorganizado ainda. E o Milito não colocou o time pra frente depois que tomou esse 1-0 ou 2-0. Ele fez mudanças pontuais. Trocou um atacante pelo outro, trocou um zagueiro pelo outro no intervalo, só trocou o Gemerson pelo Rômulo, porque o Gemerson já tinha cartão amarelo, e mudou a postura do time do Atlético Mineiro, afundando um pouco mais em cima do Fluminense. Vem um problema, toma um gol bobo, né, numa entregada do Everson, só que a chave vira pro outro lado logo depois. O Fluminense tomou um gol bobo, tão bobo quanto o do Atlético Mineiro. O gol do Vargas é um gol extremamente bobo, evitável com concentração. Eu vi muita gente falando falha do Manuel, que não acompanhou. Falha... Todo mundo que já estudou, jogou bola algumas vezes na vida, assim, e aí eu sou muito contrário a você tem que ter jogado bola para poder criticar. Não, dá para você estudar bastante futebol sem ter entrado num campo e ter noções de tática também. Em que pese eu ter jogado, mas não vem ao caso. O... Não tem muita falha naquele primeiro gol do Vargas que não seja falha de atenção. O Manuel estava o tempo inteiro no Hulk. O tempo inteiro no Hulk, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu estava de casa, eu não tive essa visão mais ampla. Mas a gente tem a câmera que segue o Vargas. O Vargas entra e a defesa do Fluminense ainda está se adaptando àquela mudança. E aí no que o Vargas corre, sozinho, a defesa do Fluminense não se organizou ainda. Méritos pro time do Atlético que bateu o lateral muito rápido, pro jogador que fez o lançamento. O gol sai por um mérito do Atlético e por uma desatenção do Fluminense. Não foi falha técnica, não foi falha tática, ou melhor, se foi uma falha tática causada por atenção.
E até aí, beleza, porque a gente tinha jogado melhor o primeiro tempo, feito 1-0. No segundo tempo, quando o Galo estava melhor, a gente ganhou um gol e deu um gol, por desatenção. Estamos na frente ainda. E aí, aquele componente psicológico que eu falei de atenção, ele se reflete de outra maneira. Eu vou pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar duas coisas aqui no FlashScore, tá? FlashScore é um aplicativo de futebol, estou usando a versão web aqui, né? A versão no computador, mas tem um aplicativo também para o seu celular. Você pode baixar ele aqui na descrição, dá essa moral aí. Eles estão apoiando bastante a gente aqui do Jornada, do Raiz Tricolor, do canal do Lessa, do canal 20. Vou deixar o link aqui na descrição, que é um aplicativo muito bom para ter. Se a gente fizer um breve histórico, o Fluminense desmoronou depois que tomou o primeiro gol do Atlético Mineiro. Não tomou gol do Sampaio Correia, desmorona depois que toma o primeiro gol do Corinthians. Não tomou gol do Cerro Porteño. Desmorona depois que toma o primeiro gol do Vasco. Verratti faz de cabeça e o Vasco pressiona até o fim do jogo. O Fluminense estava ganhando de 2-0. O Fluminense faz 1-0 no Bahia. Aquele jogo hiper complicado, mas com gramado molhado e etc. Mas o Fluminense, depois que toma o gol, desmorona também. O Fluminense, contra o Red Bull Bragantino, toma uma virada em praticamente 3 minutos. E depois vai buscar um empate num chute desviado de fora da área. O Fluminense contra o Colo-Colo no Maracanã, o Fluminense faz 1-0 e quando toma um empate quase toma a virada. Logo depois o Fluminense consegue fazer o segundo gol no contra-ataque de um lance em que o Colo-Colo quase virou. O que eu estou mostrando com isso? O Fluminense é um time que mentalmente está muito abalado. É um time que mentalmente está arrasado, cara. E isso fez diferença nesse segundo gol. O Fluminense tomou o segundo gol. Você pode ver vários erros naquele lance. Você pode identificar o erro de o Guilherme Arana ter tanto espaço para poder cruzar, o que eu concordo. Você pode identificar um erro claro do Felipe Andrade, que eu sempre falo, né? Acho que eu falo isso desde 2018. Valorizar a base é também respeitar o tempo de subida dele pro profissional. É não ficar exaltando em rede social como se ele fosse o novo melhor zagueiro do mundo. Vamos ter calma com o Felipe Andrade. Inclusive, calma para pedir para jogar. O Felipe Andrade tem um problema nessa marcação homem a homem. Se você pegar o último lance contra o Colo-Colo, no jogo no Maracanã, o Felipe Andrade falha naquele lance. Ele tá marcando o cara no olho, o Guilherme Paiva, quando a bola vai pro lado direito. E aí, no replay aqui, a câmera fecha, né? Mas do estádio dava para ver. O Guilherme Paiva corre, passa por ele e chega antes dele na bola. Ele tem um problema desse de marcação. A mesma coisa, inclusive, que o Eduardo Vargas fez. Corre, passa por ele tá olhando e ele chega sozinho. Então, assim, o Felipe Andrade é um zagueiro que vai precisar ser trabalhado. E ficar enchendo o saco o tempo inteiro para ele ser titular e etc, num desespero, vai acabar queimando ele. Eu vi um monte de gente falando aí, ó, esse cara é fraco, esse cara é horroroso, etc. Depois do jogo do último sábado. Não faz bem para ele e, obviamente, não faz bem pro Fluminense também. Bem, esse 2-2 que quase foi transformado num 3-2 pro Galo, seria uma virada ridícula pro Fluminense, colocou a gente numa situação... Quer dizer, mesmo com o empate, colocou a gente numa situação muito ruim. O Fluminense terminou a rodada na 16ª posição, sendo que Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá têm jogos a menos, né? Porém, nenhum deles, todos eles têm um ponto, e o Cuiabá 0, não podem passar o Fluminense, ou seja, o Fluminense não está na zona de rebaixamento. Mas o fato do Fluminense em 5 partidas ter 2 pontos a mais só do que o Vasco é muito problemático, ainda mais porque a nossa vitória foi conquistada justamente em cima do Vasco. Enfim, o Brasileirão não pode ser um peso pra gente. Não pode. A gente não pode ir para jogo de Libertadores pensando na tabela do Brasileirão. Não é o nosso caso ainda, tá? Mas eu não quero passar nas oitavas da Libertadores e a gente está num contexto de parte de baixo da tabela e eu tá em dúvida se é para poupar ou não, como é que vai ser. O Fluminense precisa consertar alguns problemas para já. E um deles é esse fator psicológico de quando leva o gol. Enfim, tá? Se você quiser deixar um like aqui embaixo nesse vídeo, eu te agradeço bastante. Gravei e consegui falar muito mais do que eu esperava, apesar de uns gargalos ali no meio. Mas muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Perdão aí pela voz e pelo volume talvez um pouco mais baixo. Mas vou tentar aqui ver o que eu consigo produzir ainda. Tamo junto
Até a próxima. Valeu.